Como vocês estão? Prontos para falar de pós-produção, gente? Hoje a gente vai receber o Jean Eira. Ele é o nosso responsável aqui pela pós-produção das imagens da Oficina 3D, junto com o Matheus também, né? E o Jean provavelmente vai poder responder muitas das questões aí que a galera tem no render, né? O quanto de uma imagem que a gente vê aí da Oficina 3D é 3D, quanto de uma imagem é render, não só da Oficina 3D, mas a gente pode pegar exemplos aí de outros estúdios que a gente gosta muito. A gente vê que tem vários estúdios que usam aí bastante pós-produção. A agência geralmente usa muita pós-produção. Tem gente já que é mais raiz, gosta de sair já tudo do 3D. Eu sou uma dessas pessoas. Mas não tem certo, não tem errado. O que importa é o resultado, tá, gente? Não importa o que importa é o que parece ser. E para começar então essa live, antes de chamar o Jean, eu já quero pedir aí para você se preparar com as suas perguntas sobre 3D e pós-produção, tá? Coloca aqui na caixinha de perguntas que eu acho que vai ser muito legal a gente conseguir esclarecer o que você tiver de dúvidas aí sobre pós-produção. Lembrando que tá rolando a Maratona 3D Max do Zero lá no meu canal do YouTube. Basta assistir as aulas, todo dia tem aula nova, então é só acompanhar, fica no ar até o dia 3, tá, gente? 3/5 aí, ó, falta poucos dias, mas ainda dá tempo para recuperar. Estudem lá o 3D Studio Max. Por que vai até o dia 3? Porque dia 4 começa a nossa semana Render é o Poder, e é onde a gente vai falar sobre, além de renderização, eu vou mostrar na prática, tá? Você vai aprender a fazer um render realista de uma vez por todas, tá? Eu tava hoje mesmo, antes dessa live aqui, eu tava separando aqui alguns dos materiais justamente daquela semana. Já tem muita coisa, tá, gente? Já tem uma avalanche aí de coisas legais para mostrar para vocês. Além do que a gente vai ter vai ficar conhecendo aí o ganhador do contest, né? Lá na semana Render é o Poder. Cara, tem cada coisa muito criativa, realmente, e de muita qualidade que tá saindo aí do Contest Cabin, e tá muito legal, tá? Então lá no final da semana, Render é o Poder, lá no dia 8, no finalzinho da semana, é onde eu vou falar quem foram os ganhadores, tá? Lembrando que o primeiro lugar vai ganhar na faixa uma bolsa integral para o meu treinamento Render Mind, tá bom? Jean é o bichão mesmo, hein? Que massa, né, gente? Vamos lá, então. Vamos ver se o Jean tá aqui já, pra gente já chamar ele. Tá aqui, ó. Jean. E aí, tudo bem? E aí, Jean? Tudo bom contigo? Tudo certo, bom dia. Bom dia. Como você tá claro, você é luz, você é pura luz. Pois é, tá batendo uma luz aqui, então tá intensificando o negócio. Você tá parecendo meio albino. Eu já sou meio albino, né? Não é, né? Mas vamos lá. E aí, cara, quer falar um pouquinho de ti, né, sobre a tua experiência aí com pós-produção, com 3D também? Se apresentar, o teu nome, tua idade, de onde tu é, manda aí, o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Jean, por formação eu sou publicitário, mas eu já trabalhei em agência, sempre tive um background de agência, mas sempre tive esse lado de curtir 3D, curtir pós-produção, manipulação de imagens, e a partir do momento que eu descobri que isso era de alguma maneira um mercado, eu conheci também a oficina, eu decidi focar muito mais nessa área. Então, eu já tinha um interesse em aprender 3D também, que era uma base que, de princípio, eu não entendia muito bem como tudo funcionava, então eu sempre quis fazer tudo. Então, eu comecei já querendo aprender 3D Max, por sorte, acabou indo para o 3D Max também, que é o software que a gente utiliza aqui. E aí, aos poucos, eu fui indo para o V-Ray e tudo mais, só que o Photoshop sempre foi um lado que eu desenvolvi mais, em questão da agência e tudo mais.
E na época eu acabei, com esse background de agência que eu consegui desenvolver bem, eu consegui entrar aqui no estúdio, a gente fez um teste aqui, o pessoal gostou na época, foi o Ander ainda que fez a avaliação, e daí eu lembro que foi bem bacana essa parte. E aí eu comecei a trabalhar com pós-produção e aqui dentro o mundo se abriu, né? Trabalhando com isso todo dia, os desafios, que são muitos, a gente conseguiu aprender muita coisa na prática, que no fim das contas tem todo um background teórico, mas a prática é o que nos leva ao forja ao... Ah, agora sim, né? Beleza, então tá bom. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue adicionar o Jean aqui de novo. Tum, 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 tum. Jean, adicionar, conectando. Boa. E aí, voltamos. Tudo certo, gente. Pois é. Eu acho que não. Me diz uma coisa, Jean, tu tá no Wi-Fi ou tá no 4G? Eu tô no Wi-Fi agora. É? O 4G não tava funcionando muito bem. Então tá bom. Eu tô no 4G aqui, vamos ver. Travou tudo. Boa, obrigado. Agora essa luz aí ficou melhor. Antes estava muito estourando aí no Jean, meu. Pois é, mudou aqui a luz do... Vamos lá. Então, o Jean estava contando pra gente, então, que ele é formado em publicidade, que gostava já de 3D, começou a aprender o 3D Studio Max, mas sempre foi apaixonado pelo Photoshop, fez o teste para entrar aqui na oficina 3D. Eu mesmo analisei o teu teste e aprovei, não é isso? Foi isso mesmo. E daí tu começou aqui na oficina 3D. Vamos ver já se a galera tem alguma pergunta aqui sobre pós-produção? Vamos lá, isso aqui é muito bom, ó. Principais render elements para sempre ser usados em pós-produção. Jean, eu acho que eu vou te pedir para fazer, inclusive, duas coisas aqui, tá? Uma, diga quais são os render elements que você usa em todas as pós. Provavelmente vão ser só 3 ou 4 que você usa em todas. E depois tu pode dizer a outra gama que é bom ter de reserva. Ah, beleza. Então, a gente sempre por padrão tem um preset de render elements, mas como o André comentou ali, eu posso citar alguns que são os primordiais, que sempre em toda pós-produção a gente utiliza, né? Começando pelo Wire Color, que seria facilitar a gente a seleção, né, de todos os elementos, fazer tratamento específico em cada detalhe. Ambient Occlusion, Text Map. Seria o Source Color, que a gente consegue trazer de volta algumas cores, as cores do diffuse, né, que estão configuradas no shader. Deixa eu ver o que mais. Reflection. E seria... Esses são os que a gente mais utiliza, mas aí dependendo dos casos, dá para adicionar o normals, ou enfim, tem vários outros canais que a gente consegue utilizar e conseguir efeitos diferentes. Mas basicamente os que sempre usa são esses primeiros aí. Vamos só recapitular para a galera saber salvar. O Reflex você sempre usa, né? O Reflect. O Wire Color, como tu falou, foi o primeiro porque para seleções, né? Então precisa selecionar só o gesso, por exemplo. O Wire Color vai facilitar isso, né? Então, tu sempre usa esses dois. Qual mais? Source Color. Source Color. Para que serve? E o Source Color, ele tem as cores exatas do diffuse que foi configurado, né? Então, eu consigo, dependendo da influência de luz, se é uma cena mais amarelada, fim de tarde, às vezes as cores da fachada ou do ambiente, elas ficam um pouco alteradas. E daí, para conseguir trazer de volta esses tons, eu tenho como base o Source Color, para entender qual que é a cor base que foi setada no shader, né? E aí eu consigo fazer os ajustes. É mais como um guia mesmo, para que eu consiga entender o que tá acontecendo. Isso aí deve ser bem importante, tá, gente? Olha só, a gente está falando aqui, beleza, quando a gente precisa arrumar a cor de uma parede e tal. Agora imagina você, se a gente estiver trabalhando num catálogo de produto, por exemplo, de revestimentos. Então, o fabricante daquele revestimento, seja lá papel de parede, revestimento cerâmico, porcelanato ou mesmo madeira para piso, ele vai querer fidelidade na cor do material que a gente está representando
em 3D. E geralmente, ou quase 100% das vezes, a luz ela vai influenciar e vai modificar a cor daquele revestimento. Então esse Source Color, ele realmente vai vir um mapa onde a cor vai ser exatamente aquela que está lá no albedo, no diffuse, no color. Então vai ser legal você utilizar isso para poder depois aproximar novamente a cor original do produto, né? Então eu acho que para produto isso deve ser muito útil, né, Jean? Sim, para produto principalmente. Se for começar a analisar, que nem, dependendo do cliente, a gente tem mais problemas em relação a, principalmente fachada. Fachada, né? Que geralmente fica mais amarelada por causa do sol. E a gente às vezes tem as sombras, elas modificam, então é um trabalho bastante minucioso, porque ao mesmo tempo que você precisa preservar um pouco dessa influência do sol, da coloração do clima, você tem que também trazer o tom de volta do material. Então é sempre um jogo aí de observação, né? E é legal sempre analisar em diferentes plataformas, até em diferentes telas, para você conseguir ter um comparativo. Mesmo que a gente tenha equipamento calibrado, enfim, sempre tem diferença. Tem que comparar, né? Mesmo de uma tela para outra. Eu vou falar o seguinte, ó, eu vou sempre pro mais fácil, tá? Mesmo que eu tenho tela boa e tal, mas para mim, a minha maior prova ainda para ver se a finaleira tá legal ainda é a tela do iPhone, tá? Para mim, a tela do telefone eu acho que tem resolução, tem cor, tem tudo, é uma das que traz mais fidelidade, assim, pra gente poder ver isso, né? O pessoal tá perguntando aonde que coloca esses cada render elements desse. Daí a gente tem que falar um pouquinho antes de falar sobre isso, falar sobre os outros render elements. Eu acho que seria legal a gente citar aqui, ó, problemas que podem vir do render e que podem ser solucionados com render elements, tá? Tu consegues aí, a gente não se preparou para isso, mas eu vou talvez aí te perguntar isso agora e espero que tu saibas responder. Mas, por exemplo, quais são assim, os 3 maiores problemas que acontecem de um render quando vem para pós e que tu consegue resolver ele com algum dos render elements, por exemplo? Tá, bom, o que vem na minha cabeça agora de primeiro momento foi, por exemplo, a gente tem uma fachada onde ela tem diversos frisos, ou às vezes tem uma janela, ela tem relevos que, de repente, por causa da iluminação, em algum ponto ela não ressaltou esses frisos, esses detalhes. Eu costumo utilizar muito o Ambient Occlusion, o TexMap, para destacar essas sombras de contato, os volumes, que daí eu consigo trazer um pouco melhor o que realmente está acontecendo ali, né? Então, esse seria um caso em que o TexMap ele seria bastante útil. Isso é verdade, é legal porque além além do Ambient Occlusion, que seria as áreas de contato no piso, em qualquer coisa que estiver encostando, esse lance do friso é muito real. Porque às vezes o friso é tão pequeno que quando o sol chega ele bate e estoura em tudo, então fica imperceptível, né? E adicionando esse canal realmente voltam todos os frises, os frisos, a gente poder enxergar isso aí. Muito boa, Jean. Usar um Extra Text para fazer isso aí. O que mais que tu poderias falar aí? Uma outra situação de que geralmente acontece quando o render vem e tem que pegar o tal canal e usar ele para consertar alguma coisa. Sim. Então, superfícies metálicas, geralmente, ou até dá para citar até o asfalto, ou às vezes até uma janela, que ela fica um pouquinho mais... o volume dela não ficou muito bem ressaltado em relação... assim, você sempre tenta trabalhar a iluminação da imagem para que ela tenha volume, né? Tridimensionalidade. Só que em algum momento isso pode se perder, porque você precisa priorizar alguma outra parte. Então, às vezes o asfalto, ou às vezes uma superfície metálica ou vidro, ela não é tão bem destacada. Então, de repente, com um canal de reflexo, você consegue destacar um pouquinho mais, puxar em um detalhe, em um determinado ponto. Você não precisa usar o canal de reflexo na imagem inteira, você usa só naquele espaço que você gostaria que tivesse um pouquinho mais de volume. E nesses casos, o reflexo funciona muito bem. Em fachadas noturnas, em cenas noturnas principalmente, que às vezes o metal fica muito escuro, e aí você consegue dar aquele highlightzinho a mais para destacar um pouco de volume, superfícies cromadas, e o reflexo é bem útil nesse ponto. É isso aí. Olha só, o Paulo aqui está até dizendo, o denoise às vezes meio que ele apaga esses bump. E é isso mesmo, às vezes o denoise ele
ele vai dando uma limpada no noise, mas ele também dá uma limpada na textura. E daí a gente consegue realmente... Esse mapa de reflexo, para mim, é um dos... Eu acho que é o que eu sempre uso. Porque daí eu consigo colocar ele, e como tu falou, não precisa usar o mapa inteiro na sua imagem. Você coloca ele e cria uma máscara ali, e vai limpando onde não precisa, e destaca onde você quer destacar, né? O asfalto molhado mesmo, ou quando tem, tipo, um determinado tipo de pavimentação, que é de pedra, até folhas das árvores, né? Tem vários tipos de detalhe na parte metálica, como tu falou, que dá para dar aquela vida, ganha bastante vida utilizando esse mapa do Render Elements de reflexo. E vamos dizer assim, ó, esses já foram 2. A gente tem mais algum aí que a gente pode usar? Eu vou citar um aqui que eu gosto de usar, que é o mapa de translucência. Que quando a gente tem, por exemplo, uma cena com bastante árvores e tal, uma luz contra, inclusive, é difícil a gente ir lá mexer no material de todas as árvores para aquilo ficar muito mágico e bonito. Então a gente acaba utilizando o material com pouca translucência mesmo, até pelo tempo de render, só que depois quando a gente encaixa esse canal em cima, dá um boom, assim, tipo aquelas folhinhas todas acesas, né? E dá até para dar um blurzinho depois, aquilo cria muita vida de iluminação só usando o Render Elements de translucência. Realmente, o de translucência, ele salva a vida em muitas situações em que você tem muita vegetação até, e às vezes ela não tem muito do volume, porque às vezes tem outras vegetações meio que próximas, e aí meio que tampa um pouco a chegada de luz, aí você não tem muito da tridimensionalidade da árvore. Então se você utiliza ele, às vezes você pode até duplicar esse canal algumas vezes, e você consegue dar um pouco mais de intensidade, ela vai ter um lado mais iluminado, sabe? E daí, esse detalhe que você comentou ali, né, de repente dar um blurzinho, é bem legal, porque sabe quando o sol ele bate numa superfície, digamos, na folha, e ele dá uma espalhada na luz, tipo um bloom. Só que às vezes, a gente tem o canal de bloom, eu esqueci de comentar ali, mas o canal de bloom a gente usa bastante também, sempre praticamente. Sempre, porque a gente acaba utilizando não o render já pronto com o bloom, né? A gente salva ele num canal para utilizar ele em cima de um D0, por exemplo, D0. Exatamente, mas daí tem pontos em que o bloom ele não pegou tão bem, e aí você consegue destacar, fazer um bloom... Simular ele, né? Simular, às vezes intensificar um pouco, por exemplo, nessas folhas ali, usar o translucência em screen, modo de mesclagem em screen, e você dá um desfoque um pouco maior, e você vai sentindo ele, dando aquela espalhada, você vai ver, já vai dar para logo sacar o sol espalhando e vai dar um efeito bem legal, tipo um bloom. Isso aí passa toda uma sensação de atmosfera também, porque de repente tem algo mais em primeiro plano e algo no fundo com bloom, ele vai dar uma camada de atmosfera, de espaço entre elas, né? É legal. Tem gente perguntando qual o nome do Render Element da translucência. Adivinha? Não, chama Essential Translucence, tá? É só procurar pela palavra translucência, vai ter lá. Só que não é C Shading, tá? Ele vai estar em C Essential. Por isso que talvez dá esse bugzinho aí. Mas só que o de translucência vai ter lá, tá? Vamos pensar aqui. A gente já falou, acho que sobre os principais. Tem algum Render Element que você nunca usa? Que quando tu usa, diz assim, cara, vou usar isso aqui eu vou falar por mim, tá? E daí pode ser que eu não tenha tido chance o suficiente de usar. Mas eu já desisti de usar, que é o Shadow. Para mim, ele não é mais fácil de outras maneiras, com curvas, por exemplo, tirar a sombra do que usar esse canal. Como é que é para ti? Então, realmente, o Shadows, ele é pouco usado, mas ele tem uma finalidade, né? Que em alguns momentos eu já usei e ele me salvou a vida. A gente sempre, por exemplo, simulando um problema de render, né? Às vezes eu tenho um ponto do render que ficou muito escuro. Às vezes é um detalhe pequeno, mas ele ficou muito escuro ao ponto de eu não ter mais quase informação nesse lugar. Geralmente eu resolvo, como a gente renderiza em XR, tem 32 bits, eu consigo contar porque eu tenho essa informação.
Mas às vezes, em alguma situação, talvez não tenha tanta essa informação, e o canal de Shadows ele pode ser usado para voltar um pouco dessa parte escura, sabe? Se de repente você usar um modo de mesclagem screen, ou enfim, daí pode dar uma testada, mas o screen sempre me salvou nesses pontos. Mas sim, ele não é tão utilizado. Sempre tento resolver mais com 32 bits ali do XR para esses casos, ou eu tento, enfim, quando tá. É difícil a gente ter muito escuro, né? Então, às vezes, com curva, exposição, eu já consigo voltar. Mas ele tem um. Eu esqueci de comentar de um canal que eu acho que é bem interessante, que é o ZDF. ZDF, boa. O ZDF, ele, cara, às vezes a gente acha que ele pode ser só interessante em externas, né? Porque a gente sempre, nas externas, por exemplo, a gente usa muito para dar aquela sensação de profundidade lá, né, a distância que quer, que ele calcule, e ele vai te dar essa profundidade da imagem. Então, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, gente, ó. O que tiver mais perto da câmera, ele vai deixar preto, e o ponto que tiver mais longe, ele vai deixar branco. Então é o seguinte, ó, tudo que tiver de camadas entre o meu ponto da câmera e o ponto que eu disse que seria o mais longe lá na configuração, ele vai ficar fazendo várias camadas de branco até chegar lá. É engraçado que quando tu olha para esse canal, ele parece até uma névoa, né? Porque é justamente isso, ele parece a atmosfera, porque a cada nível ele vai ficando mais longe. Então a gente consegue, de verdade ele é invertido, desculpa, ele é branco perto e preto longe. Só que acontece que a gente usa ele invertido até para usar como uma atmosfera, né? Agora, uma das coisas bem legais também, que eu acho importante falar aqui, o pessoal está perguntando sobre se na maratona nós iremos chegar ao render realista. O Rafael Carvalho perguntou. Na maratona 3D Max do zero é só sobre 3D Max. Vai até o dia 3. No dia 4, 5, 6, 7 e 8, que vai ser semana render ao poder, daí a gente vai pegar o Max e vai para o Corona. Daí sim, a gente vai chegar no render realista na semana render ao poder, tá? E daí eu posso mostrar para vocês entenderem mais do que a gente está falando aqui, tá? O importante é dizer que o que importa, gente, é o resultado final, tá? Na minha opinião, ninguém é menos artista por usar Photoshop, tá? Tem gente que é cheio de mimimi e acha que sim. Eu vou levar paulada aqui, levar isso de uma pessoa que trabalha com pós-produção, mas eu tenho certeza que ele vai dizer que não. Mas grandes artistas que a gente admira, e a gente pode falar o nome deles aqui, por exemplo, o pessoal da Arc9, o pessoal do Mir, quem mais? Vamos citar aqui grandes artistas e estúdios, Jean, que utilizam bastante da pós-produção. Quem são, assim, os seus... Olha, eu já posso dizer que uma grande referência é o Mir, né? Até para ti, é uma grande referência. Para a gente aqui no estúdio. O Arc9 também é bem forte a pós-produção, e eles têm um estilo, né? Então, eu acho legal a forma como eles exploram o estilo. A Brick Visual, que é bem legal, eles também são de Budapeste, se eu não me engano. Eles têm um trabalho excelente de pós-produção, eles conseguem passar um clima muito legal com bem as legal. pessoas que eles inserem e tal. Só que, assim, todos são pegadas, assim, diferentes, então é legal entender isso na pós-produção, ou mais Photoshop, enfim. E, na verdade, que nem você falou, né, o resultado final é o que importa aí. E no fim, tipo, a parte de pós-produção, eu admiro muito, por exemplo, o Mir, porque em vários casos você nem identifica que tem pós-produção. E o grande lance é você conseguir, digamos, você quer atingir o fotorrealismo, né? Você consegue fazer várias jogadas na pós-produção que talvez ninguém diga que você passou por ali, sabe? Você consegue destacar várias formas, consegue adicionar elementos, trabalhar um pouquinho melhor a iluminação, dar um shape melhor para essa tua luz, que isso ninguém vai dizer que de repente isso foi uma pós-produção, entende? Então, tipo, depende muito da abordagem. E daí em outros casos, por exemplo, no Arc9, você consegue identificar, por exemplo, que existe um trabalho de pós-produção. Porque eles estão imprimindo a identidade mesmo
vê o nível de a vida que eles conseguem dar, um clima, então é tudo nem sempre o que assim a gente vende o fotorrealismo, porque ele é muito bom, né? A gente consegue se imaginar nesse local e tal, e assim, às vezes a gente consegue ter umas licenças poéticas, alguns pontos, mas sempre é legal ter um pouco entender o fotorrealismo como base, né? Acho que é sempre bom. Eu acho isso muito legal, quando a gente consegue ter uma pós-produção que contribuiu gigantescamente para a imagem, só que tu não sabe onde é que ela foi utilizada, porque a pessoa que fez a pós fez tão bem que aquilo se juntou à obra e ficou tipo o resultado final inteiro, entendeu? O pessoal está perguntando o nome dos estúdios aqui, ó. MIR, M-I-R, né? .NO, e Arc9 é A-R-Q-U-I 9. Não, A-R-Q-U-I não, tem UI? Arc9? Arc9 tem sim, Pedro. E, cara, é bem legal o canal no YouTube deles também. É bem legal, tá? Então, assim, gente, ó, a gente está aqui falando, Render Elements. Falamos aqui sobre os Render Elements que não podem faltar de jeito nenhum. Uns que, tipo, não são tão utilizados, mas salvam a vida. A galera tá em dúvida em como utilizar isso. Eu acho que a sugestão que eu te dou joga essa camada lá em cima no Photoshop e vai vendo coloca, por exemplo, em screen, em lighting, em quais outros que as pessoas podem testar aí para poder ver como que o canal se comporta melhor, Jean? Color Dodge também pode ser legal em alguns pontos, que ele dá uma queimadinha a mais. Enfim, depende muito, você tem que entender o princípio de cada modo de mesclagem, que daí meio que fica mais livre criativamente, porque às vezes tu pode usar um canal de reflexo invertido em multiply, sabe? Então, meio que, assim, basicamente os que têm informação Illusion Multiply, né? Usar Darker, geralmente 99% dos casos é Multiply. E o que mais? Bloom Screen também dá para testar outros modos de mesclagem, dependendo de como que tá a tua cena, né? A cena de baixo, que tá embaixo, influencia muito isso. Uhum. E eu acho que é muito isso, assim. E agora vamos falar um pouquinho do que a gente falou de Render Elements, tá? Legal. Agora vamos fingir que a gente não tem Render Elements nenhum. Vamos fingir assim, ó, não existe Render Elements. É como uma fotografia. Na fotografia de verdade, o cara só bateu uma foto e de lá não saiu mais porra nenhuma. Saiu uma foto, saiu o RAW. Legal. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Na pós-produção, o que a gente precisa perceber? Vamos lá. Vamos tentar de novo, tá? Vou chamar aqui o Jean pra gente continuar o nosso papo, que tá interessante, gente. Porra, pós-produção não é todo dia que a gente fala com o mestre da pós-produção. E aí, voltamos. Tá difícil. Cara? Essa chuva, gente. Eu acordei feliz que tava chovendo, porque eu pensei, cara, precisava de uma chuvinha, tava... Mas agora eu só tô odiando já, porque essa... Então, assim, ó, a gente tava falando, então, vamos voltar aqui um pouquinho, que se a gente não tiver render elements nenhum, a gente tiver só o nosso render lá em 16 bits, quais são as coisas que a gente tem que se atentar? Porque geralmente o render, ele tem uma coisa que é engraçada, tá? Ele geralmente sai meio esverdeado, não é verdade? Muitas das vezes. Ou com algum tom que se sobressai. Então a gente com um color balance, com alguns ajustes, eu queria que tu falasse agora das ferramentas que você considera importante fazer, os ajustes que você considera importante fazer na pós-produção, esquecendo o render elements. Pensando assim, cara, se você for pegar um render e quiser dar um tapa nele para ele ficar legal, mexa pelo menos nisso. O que seria isso? Beleza. Então eu vou comentar um pouco de como que a gente faz aqui, eu, o Matheus também, que trabalha na pós. A gente sempre tenta olhar para a imagem e analisar primeiramente como que a estrutura dela, né?
principalmente a questão, qual que é a luz, a hierarquia das luzes, né? A gente tem uma luz principal que ela está vindo de algum ponto, que ela está dando o volume da cena. Então a gente tenta entender de onde que está vindo isso, primeiro. Desse ponto, a gente começa, eu faço os primeiros ajustes com câmera RAW. Eu gosto muito desse filtro, eu sempre tento deixar como objeto inteligente, para que esse filtro, ajustes gerais, que daí eu consigo setar desde da temperatura da cena, se ela está estendendo um tinte, se ela está puxando um pouco mais para o magenta, para o verde, eu consigo dar uma equilibrada. Uhum. A questão da temperatura, deixar um pouco mais quente ou mais fria, consigo dar uma trabalhada ali. E ali já tem alguns ajustes também de highlights, que você consegue puxar um pouco mais, os shadows, trazer um pouco mais para trás. Mas eu sempre tenho que ter em mente que essa questão de entender como que a cena funciona, né? Essa questão da hierarquia, né? Das luzes. Então eu não posso abafar demais os meus highlights, porque também eu já vou estar matando um pouco dessa questão dos volumes. Uhum. E nesse Camera Raw também a gente tem alguns ajustes de textura e o próprio Clarity, que consegue trazer um pouco mais de volume. Isso já dá um bom salto na tua imagem. Se você for para uma segunda aba, já consegue trabalhar um pouquinho mais de nitidez e tem uma opção de luminescência, que você consegue tirar um pouco mais de noise, se precisar, na imagem. Ali, esse seria um setup básico para, digamos, um ajuste geral para começar. A partir dali, eu usaria curvas para conseguir, digamos, eu tentaria, faria uma curva escurecendo, e aí eu usaria na máscara, eu usaria um gradiente para destacar, digamos, fazer tipo uma vinheta em volta da luz principal, que seria para destacar ela um pouco mais. E isso, claro, que cada cena vai ser mais ou menos. Cada cena, né? Mais ou menos, mas isso, de certa maneira, já vai dar um ganho, porque às vezes tem bastante luz entrando, digamos, você forçou um pouco mais o GI, porque aqui dentro você quer que aquela luz natural venha, né? Uhum. E às vezes ela vem, só que ela pode estar lavando um pouco mais. E daí, se você conseguir, de alguma maneira, vinhetar um pouco mais, para destacar só a ponta que ela está entrando mais a luz ali, você já consegue trazer de volta esse volume. Uhum. O que mais? Color balance, você consegue fazer vários ajustes já de tonalidades mais específicas. Você pode usar a máscara para destacar, para afetar apenas algumas partes, né, da imagem. É legal sempre pensar também em questão da nitidez mesmo. Geralmente os renders eles vêm bem sharp, bem sharp. Então tem que cuidar para não rasgar demais também. Mas justamente no 3D você de repente pode dar uma borradinha, aí que entra um pouco do que o André costuma usar bastante, aberração cromática. Você consegue dar uma aliviada na tarefa. Na verdade, né, Gian, os meus renders eu peço até para tu sempre borrar eles, né? Tipo, eu mando às vezes umas referências de foto pro Gian e digo, cara, olha só essa foto aqui, ó. Cara, ela é borradaça, assim, é um frame às vezes de algum filme, sei lá, alguma coisa, e é bem borrado porque é mais ou menos o clima que eu queria representar. Até a gente adiciona ruído também. Uma das coisas que tem que entender, o que o Gian tá falando ali, de às vezes dar uma borrada, colocar uma aberração cromática, isso que eu tô falando de ruído, porque na verdade o render ele é perfeito. Então, e uma foto ela não é perfeita, gente, porque a lente tem várias coisas de distorções que acontecem quando a luz passa por uma lente. A aberração cromática é um exemplo. A distorção mesmo, meio abaulada assim, é outra coisa que acontece. Dependendo do ISO que tu estiver utilizando e quanta luz tu tá tendo ali na hora real que tu for fotografar, vai ter ruído, não tem jeito. Então, assim, e talvez, se tiver meio escuro, vai ficar borrado, porque não vai conseguir aquela nitidez toda se tu não tiver uma super lente. Então, assim, esses defeitos, quando adicionado ao render, fazem ficar a foto realista. Porque a gente está tão acostumado a ver fotografias reais com esses defeitos, que quando a gente não vê esses defeitos, a gente sabe que é render.
Exatamente. Todas essas questões, os detalhes, eles têm que ser analisados cena a cena. Então, tipo, cara, se você pesar muito a mão nisso, ela vai ficar fake também. Então, é muito de... É aquela coisa que até você ensina bastante no RenderMind, de analisar referências, ter isso lado a lado para ter um comparativo real, né? De como usar cada coisa. Enfim, se for seguir adiante, né, eu posso citar, até de repente a gente consegue dar uma força, criar um Bloom, né, que a gente, como não tem o canal, consigo criar isso. Basicamente seria como, eu duplicaria essa imagem, aplicaria um ajuste de levels nela, para deixar só os pontos claros evidentes, os pontos mais claros. A partir disso eu boto ela em screen e dou um Gaussian Blur, que daí ela dá aquela espalhada, assim, você vai sentir a luz dando aquela saltada na imagem. E daí eu mascaro só o que eu quero. Às vezes tu consegue usar isso mais na janela, assim, só para fazer aquele... Às vezes, cara, eu uso isso com 10% de opacidade só para ter aquela luzinha invadindo um pouquinho a esquadria na janela ali, quando ela está entrando, porque às vezes não aparece. E também, às vezes, uma superfície metálica, um objeto metálico ou de vidro em cima da mesa, aquele highlightzinho com aqueles estouradinhos espalhando assim, são detalhes finos que no fim de tudo dá como é que é? Como se fosse um pop-up assim, né? Sim. Na imagem, uma saltada, né? E basicamente seriam esses os ajustes mais padrões. E isso a gente está falando só da imagem, tá, gente? Daí depois a gente tem todo um trabalho que, se a gente quiser adicionar elementos à cena, daí vem uma outra parte toda que o Jean domina, tá? Inclusive, o Jean é professor do RenderMind também. Por quê? Porque ele é muito melhor na pós-produção do que eu. Então, as aulas de pós-produção do RenderMind no Photoshop, a parte básica sou eu que dou. E depois a parte, por exemplo, inserir pessoas, como adicionar elas tanto para acertar na escala, na coloração, sombra, simular sombra depois desses elementos sendo adicionados. O Jean é que é responsável por fazer todas essas explicações nas aulas teóricas e também na prática depois, lá dentro do RenderMind, tá? E isso a gente tem feito também aqui, né, Jean? A gente tem adicionado pessoas em 2D, tem ficado um resultado bem legal, né? Sim, sim. A gente sempre tenta, de alguma maneira, trazer um pouco mais do que é real mesclado com o 3D, mas sempre tentando entender como que aquela pessoa foi fotografada, batendo com a mesma lente do que foi no 3D, a gente fazer essa combinação para meio que juntar os dois mundos, né? E passar aquela sensação de, cara, tá ali, sabe? A questão eu posso falar um pouco mais, né, de como, digamos, como que a gente pensa aqui, né, para inserir, acho que seria legal, talvez. Pode falar, vamos lá. Assim, basicamente, o que tem que tomar em conta, que a gente cuida muito aqui, são algumas questões. O asset, no caso da pessoa, a gente sempre tenta já procurar ela com a mesma iluminação do que a cena, porque não adianta querer mudar a iluminação de um asset, porque, cara, principalmente pessoas, que a gente está muito acostumado a ver pessoas, qualquer coisinha diferente nela não vai casar. Ou seja, então, cara, se tens uma cena nublada e tu tem uma pessoa recortada com o sol pegando na cara, não usa aquela pessoa. Procura uma pessoa recortada que esteja nublado também, porque não vou dizer que não dá, porque tudo dá. Mas assim, ó, tu vai perder uma semana para deixar aquela pessoa direita e talvez não vai conseguir. Então é muito mais fácil tu achar uma outra pessoa no mesmo clima da tua imagem, recortar ela e colocar ela ali, né, Jean? Que mais? Exatamente. Não existe nada impossível, mas você também pode facilitar do teu lado de não querer, digamos, você tem 300 coisas para arrumar numa imagem, para ajustar, e você vai gastar, tipo, todo o seu tempo numa pessoa que poderia ser resolvida numa seleção legal. Então, essa parte de pesquisa é o que é um primordial, e daí a gente envolve várias questões que tem que tomar em conta, né? Desde da iluminação, que ela tem que ser correta, você tem que pensar na perspectiva. Então, se ela estiver sendo fotografada com uma lente um pouco mais alta do que realmente é a lente do seu 3D, não vai encaixar, você vai ficar tentando e não vai bater. Então, nunca vai dar a perspectiva. O que eu tomo muito cuidado é a questão assim, às vezes a pessoa ela foi fotografada e ela estava no centro da lente. E daí você no 3D vai colocar ela mais pro lado, ela já vai dar uma estranhada, porque não vai ficar... Tem uma distorção nas bordas, você consegue perceber que ela não estava ali. E
tem uma outra coisa que é bizarra, mas assim, se você flipar a pessoa, ela já não é igual. Ela já pode pegar uma foto sua e flipar, você já vai ver que ela não é outra bateu, pessoa sabe? já, né? A gente, obviamente, em vários casos tem que flipar, mas, cara, ao máximo eu tento usar a original, a gente tenta aqui, né, na oficina, tentar usar ela como ela é realmente. E o que mais? A questão de essa distorção de lente, né, você tem que cuidar muito, às vezes ela é fotografada com 100 milímetros, daí você está usando uma lente bem aberta, ela já não vai ter esse match, né, com a sua cena. E tem várias outras questões também, né? Desfoque, se você não tem, a pessoa está desfocada se você não tem desfoque. Então tem essas questões fotográficas, sempre tem que analisar no geral, porque é isso que dá o toque do fotorrealismo, né? Nessa inserção. E por isso que é importante, acima de tudo, você pode aprender o que você quiser, mas acima de tudo são as regras da física básica, as regras de fotografia, as regras de composição. O básico do básico é o que guia tudo. Então, se você isso é o mais importante, porque é isso que depois vai fazer você entender por que não utilizar tal pessoa ou tal pessoa, por causa da diferença da lente, ou porque está na borda, ou porque está no centro. Tem gente perguntando o que é flipar uma pessoa. Flipar é o seguinte, ó, a pessoa está assim, e você dá um mirror nela, e daí, aqui não, porque é palma e verso, mas é o espelhar ela. Sabe quando você pega a sua foto e coloca do outro lado, o seu outro olho fica pro outro lado, fica totalmente diferente? Flipar, é dar um mirror. Até uma pessoa comentou ali, né, que o conceito geral de tudo é aplicar os conceitos de fotografia. É isso aí. Você tem que entender a básica de como que digamos, se você fosse fotografar aquilo, se estivesse fotografando uma pessoa ali para conseguir encaixar, né? Não tem muito... E daí você também não precisa ser um grande mestre em saber todos os ajustes do Photoshop para conseguir fazer algo realista, porque você respeitando isso aí, que é a base, né, de selecionar... Às vezes já aconteceu de selecionar um asset, uma pessoa que ela estava muito perfeita com a luz, e demorou, tipo, 2 minutos, eu coloquei ela na cena e ela entrou, sabe? Não precisa nem ajustar a temperatura de cor, porque ela já era o clima da imagem. E outra legal, coisa que tem que cuidar quando flipar as coisas é para ver se, às vezes, dependente do tamanho que você vai usar as coisas, você flipa e nem dá bola. Depois, quando você vai ver, as estampas estão tudo ao contrário, a placa do carro está ao contrário, as coisas estão tudo diferente, o relógio está com o número invertido. Então, cuida também na hora de flipar as coisas, por causa da leitura, né? Exatamente. Isso aí é um erro clássico. É clássico, é muito banal e básico, mas acontece adoidado. Sim, verdade. Mas assim, até eu estava pensando aqui numa outra dica, porque assim, a gente tem bancos de pessoas recortadas que a gente consegue achar na internet, até tem gratuito também. E só que essas pessoas mais em primeiro plano sempre... A gente tem tentado pegar uma foto, às vezes até do Shutterstock ou algum banco de imagem gratuito, tentar pegar uma pessoa um pouco mais natural, com alguma interação entre outras pessoas, talvez, e já selecionar essa foto meio que pelo clima, um clima bem parecido com a da sua imagem. E mais ou menos, que daí você consegue entender o contexto em volta dessa pessoa, fica mais fácil de entender a questão da configuração da câmera que foi utilizada. E daí eu jogo dentro da imagem e alguns ajustes ali você consegue de repente até utilizar o chão, que ela está tendo contato com o pé. Então, para não precisar pintar tudo de novo, né? Que isso aí geralmente fica fake. Porque às vezes tu pegar uma pessoa que está pisando na grama, por exemplo, e conseguir usar aquele pedacinho de grama que ela pisou, mesclar ali, fazer uns ajustes, cara, vai ficar muito real, porque tu vai ter às vezes o que entrega muito é essa integração, né, de como tu tá amassando a grama, ou passando a grama na frente do pé ali, e às vezes esses detalhes finos é o que destoa, né, geralmente é isso que vai te entregar se tá fake ou não tá, se tá montado ou se não tá. Uma outra coisa que tu falou bem importante aqui é integração, tá? E interação, desculpa. Então, assim, ó, é legal você sempre tentar colocar já grupos de pessoas
ou pelo menos pessoas que estejam interagindo. Uma pessoa que tem um pai com uma criança empurrando a bicicleta. Porra, pega um pai com uma criança empurrando uma bicicleta. Porque se você pegar uma pessoa só que está jogando boliche, que está na mesma posição que empurrando uma bicicleta, e tiver um menino que estiver andando de bicicleta, cara, aquilo nunca vai encaixar direitinho, entendeu? Então tenta pegar essa conexão entre as pessoas e conectar elas também na imagem, porque a pior coisa que tem é tu ver uma imagem com um monte de pessoas e nenhuma tá olhando, tá interagindo com a outra. Uma tá olhando para cá, outra tá olhando para lá, uma tá olhando pro telefone. Então assim, ó, tu percebe que é um monte de gente, mas é ninguém, tá vazio do mesmo jeito. Então era melhor não ter colocado ninguém. Porque as pessoas precisam estar fazendo alguma coisa. Elas precisam estar conversando, ou precisam estar numa mesa rindo, ou precisam estar jogando bola no meio da rua, mas estão jogando bola no meio da rua. Então, essa interação entre as pessoas que você vai colocar na cena no Photoshop é a coisa mais importante que eu acho, é isso funcionar, porque senão você destrói a sua cena. Tem um exemplo bem legal, que é aquela do City Hall, que até vocês comentaram, né, o Nick foi feito lá, e daí tem aquelas pessoas que estão, tem uma criança brincando com bolha de sabão, não sei o que, e tem outras crianças em volta para pegar aquela bolha de sabão. Então, tipo, tem uma história. Então, no fim de tudo, você tem que passar uma mensagem, e mesmo que ela seja sutil, e essa interação ajuda a contar a história. E aí eu não comentei também, mas quando vai selecionar pessoas, tem que entender o contexto da cena, né? Às vezes é um parque, então, se você botar, digamos, você pode botar ali cachorro, interação de pessoas que estão jogando, se tem uma quadra, enfim, tem que tudo pensar nesse contexto. Às vezes a gente se prende só no lado técnico, mas tem todo esse lado artístico que é importante, pensar, né? É importantíssimo. Não adianta nada botar um cara de terno lá, beleza, daí não combina, entendeu? Mas pode falar. Eu tenho umas dicas de integração, que é sempre legal você também analisar a sua cena em preto e branco, né? Tentar bater os níveis de preto e branco da pessoa em comparativo com a tua cena 3D, que isso aí já vai dar uma boa casada, porque às vezes você está vendo colorido e a cor, ela engana um pouquinho a intensidade da luz com a cor, e aí você também pode usar um layer 50% de cinza em Luminosity, que ele vai destacar, vai deixar só as cores, e você vai conseguir ver quais cores que estão destoando mais da sua cena, e você vai conseguir lá mexer com a saturação bem básica, puxar um pouquinho de volta. Isso é um pouquinho mais técnico. Mas assim, acho que é legal, se tem alguém ouvindo, consegue pegar esse... Com certeza tem gente que tá pegando tudo que tá se falando, gente. Vai querer saber mais depois. Gente, olha só. Eu vou ter que... Que pena que a nossa live foram 3 lives, mas olha só, já passou 1 hora, gente, e a gente vai terminar essa live aqui, mas não se preocupe que a gente pode voltar com mais assunto aí sobre pós-produção, a gente pode chamar o Jean de novo para conversar, tem o Matheus também aqui do escritório. Matheus. A gente tem muito tempo ainda para conversar bastante sobre isso. Eu de verdade fico muito feliz que a galera tá aqui. Jean, eu te agradeço de coração aí por tudo que tens feito aqui, tanto pela Oficina 3D, quanto pelas nossas imagens, a identidade que tu imprime nelas aí, com certeza tem o teu DNA também, já que a saída final é tua. E te agradecer aí participar da live também. E vamos falando. Tá bom, querido? Beleza. Eu queria muito agradecer também o Matheus, né, que também é a parte de pós-produção aqui, que faz um trabalho incrível. A gente tem, cada vez mais ele tem assumido tudo, a parte de pós-produção, e não dá para esquecer do toque dele também. Não dá, né? E toda a equipe, né? Obrigado também, André, pelo convite, e galera aí por estar disponível aí para ouvir a gente. Quem tiver dúvida também dá para perguntar, ou André depois repassa se tiver alguma coisa. É isso aí. E é isso aí. Valeu, Janzito. Abraço. Tchau. É isso aí, galera. Esse é o Jeanzinho, cara. Ele é muito engraçado. Vocês não têm ideia de como ele sabe contar piada sem graça, cara. Mas elas são engraçadas porque ele tem o timing perfeito. Sabe aquela piada que se eu contar agora não tem graça nenhuma? Mas ele cria elas na hora, assim, ó. Daí na hora é muito bom, cara. É muito engraçado. Ele é o homem do trocadilho. E a gente só dá risada com ele aqui no escritório, cara. Ele é muito engraçado porque ele faz piada sério. Sabe aquele cara que conta piada e diz assim, não sei o que lá, não sei o que lá.
E a cara dele não muda, cara, e é muito bom.